Bom, pessoal, vamos continuar então as nossas aulas aqui do curso de Capelania Evangélica Internacional. E essa é a parte 13 do curso. Nessa parte 13 é uma parte que nós vamos voltar um pouquinho para a Bíblia e rever algumas situações. Por exemplo, na aula passada, nós vimos que existe regras a serem cumpridas. Nós devemos acatar as leis, obedecer às leis, porque senão podemos perder os nossos direitos. Então preste atenção. Não sei se você já ouviu, eu já ouvi aquela pessoa que diz o seguinte: olha, vale mais obedecer a Deus do que os homens. Você já ouviu alguém falar isso? Ah, pastor, mas está na Bíblia. É verdade, está na Bíblia, mas está fora de contexto. Então existem pessoas que falam bem assim: olha, vale mais obedecer a Deus do que os homens. E elas acham que com isso a lei do homem não serve para nada. O importante é que Deus chamou ela, que Deus ungiu ela e que ela está preparada pelo Espírito Santo a fazer qualquer coisa em nome de Deus. Está errado. Então é nisso que nós vamos entender um pouquinho mais, biblicamente falando. Por quê? Isso é importante a gente aprender. Porque quando se fala em regras, nós vamos conhecer aqui também no nosso curso de capelania que Deus também tem regras sobre isso, sobre as leis dos homens. Você sabia disso? Você sabia que Deus ele determinou regras que falam sobre as leis dos homens? Vou começar com esse exemplo. Por exemplo, chegaram para Jesus e falaram a seguinte questão: é lícito pagar tributos? Por exemplo, pagar tributos era uma regra da época, ainda é hoje, só que diferente da antigamente, da época de Jesus, por exemplo. Né? Hoje nós pagamos tributos, e muitos tributos, não é verdade? Em tudo que nós compramos, consumimos, tem ali um tributo que nós estamos pagando e muitas vezes nem sabemos que estamos pagando, mas está tudo embutido ali. E fizeram esse questionamento para Jesus, e Jesus mandou pegar uma moeda e perguntou o seguinte: olha, de quem é essa moeda? E falaram para ele: olha, Senhor, essa moeda tem a cara aqui de César. E Jesus falou o seguinte: olha, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele falou em outras palavras: é lícito pagar tributos? Ele falou sim. Então ele está dizendo o seguinte: olha, não desobedeça às regras dos homens não, tá? Não anda como desordeiro não. Se está cobrando tributo, pague o tributo. Em outras palavras, ele está falando isso. Mas não para por aí. Não para por aí. Em Romanos capítulo 13, que é o que nós vamos ver aqui agora, e isso é muito importante para a gente, olha só o que está escrito em Romanos capítulo 13, e eu gostaria de estudar um pouquinho com você sobre isso daí, para que quando nós viemos a pensar nas regras dos homens, não cairmos naquela tentação do inimigo de ir pelo mesmo caminho que muitas pessoas estão indo. Vale mais obedecer a Deus do que os homens. Isso só é válido quando as regras dos homens fazem com que você desobedeça a Deus. Só nisso é válido. Vou dar mais um exemplo. Daniel, quando ele estava cativo na Babilônia, ele estava sobre as regras do rei, né? E o rei gostava tanto de Daniel, ele era um homem obediente, ele obedecia às regras do reino ali, ele obedecia às leis daquela sociedade, né? Mesmo ali contra a sua própria vontade, foi levado e tudo mais, mas ele era obediente. Ele era tão obediente que o rei tinha um carinho muito grande por ele. E aí o que aconteceu? Os governadores ali influenciaram o rei a criar uma lei nova que fazia com que ninguém mais podia orar durante X tempo a outro Deus. E aí Daniel tinha um costume de orar quantas vezes, no mínimo, ao dia? 3 vezes, não era? Então Daniel tinha esse costume e ele tinha o seu Senhor ali como total
senhor da vida dele, ele era totalmente dependente de Deus. Por isso ele tinha como ali regra de fé, orar a Deus, com a regra da religião dele, né? Orar a Deus ali no horário exato que ele tinha aquele voto com Deus. Era um voto que ele tinha com Deus. E aí então ele quebrou essa regra. Nesse contexto, ele quebrou. Aí ele obedeceu mais a Deus do que aos homens. E ele não deixou de fazer a sua oração. Pegaram ele, né, orando, condenaram ele, né, ali naquele instante, e Deus depois foi e livrou ele da cova dos leões, como nós já conhecemos a história. Mas o que chama atenção aqui é que ele só quebrou as leis dos homens quando as leis dos homens fez com que ele quebrasse a lei de Deus. Então, nesse contexto, quando acontece de ter uma lei para fazer você quebrar a lei de Deus, aí sim entra esse versículo que diz que vale mais obedecer a Deus do que os homens. Por exemplo, não vai existir essa lei, como já foi explicado nas aulas passadas sobre liberdade religiosa. Mas suponhamos que venha uma lei aí que faça com que obrigatoriamente o pastor case homem com homem, né? Ou mulher com mulher e vice-versa. Nesse caso, você, pastor, quebraria essa lei? Aí você responde, lógico que eu quebraria, eu não vou fazer casamento de homem com homem, isso está fora da palavra de Deus, você está certo. Nesse contexto, é um ou outro que se encaixa, que você obedece mais a Deus do que aos homens. Mas veja o que diz a palavra de Deus em regras gerais, se tratando de leis feitas por homens, se tratando de autoridades que existem, né? Olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 13, do versículo 1 até o 7. Vamos ler aqui? Está escrito, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades, eu estou lendo como autoridade, mas aqui está escrito potestade, é a mesma coisa. Eu me sinto mais confortável em ler como autoridade, porque fica melhor como tema aqui da nossa aula de hoje. Porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Só nesse versículo primeiro, a gente tem várias informações aqui. Veja só. Alma, está tudo em negrita onde eu quero chamar a atenção. Alma, o que é alma? Toda pessoa, né? Quando você fala bem assim, eu quero ganhar almas, você está dizendo que quer ganhar pessoas, não é verdade? Então diz aqui, toda alma esteja sujeita. O que é sujeição? Sujeição é você acatar, obedecer, né? Não é você se sujeitar, deitar para a pessoa passar por cima, não é isso não. É você acatar, respeitar, obedecer, né? Então toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Essa palavra aqui, autoridade superiores, é o que eu quero explicar aqui, que vai fundamentar muita coisa que nós vamos ver na próxima aula, que são as aulas finais já, tá? É o que vai fundamentar toda a entrada do capelão nas instituições. Na próxima aula eu vou dar um passo a passo de como você vai entrar, como você vai apresentar a credencial, como você vai identificar a pessoa que vai deixar você entrar, como que você vai respeitar as regras. Tudo isso está fundamentado nessa palavra, nessa aula. Por isso que essa aula se faz muito necessária. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa aula aqui. Olha só. Então veja que aqui fala de autoridades superiores. Por que a Bíblia está usando autoridades superiores? Por quê? Poderia colocar apenas autoridades, não é verdade? Mas aqui está falando autoridades superiores. Você vai entender o porquê. Só vamos continuar a leitura aqui. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Então aqui tem mais uma informação. Que não há autoridade que não venha de quem? De Deus. Veja que informação forte essa daqui. Veja que informação. Aqui está falando que toda autoridade vem de Deus. O que significa vir de Deus?
Porque você pode parar para pensar, olha, mas o político não é uma autoridade? A resposta é sim, é uma autoridade. Ele vem de Deus? E César, quando estava diante de Jesus, ele não era autoridade? O que Jesus respondeu para César? Nenhuma autoridade lhe foi dado senão de Deus. Ele estava, em outras palavras, a autoridade que você exerce vem de Deus. Aí você fica confuso e pergunta a seguinte, e faz a seguinte pergunta: peraí, César mandou crucificar Jesus. Os políticos hoje, a maioria deles roubam. Como é que vem de Deus essa autoridade? É aí que entra a palavra aqui. O que é vir de Deus? O que é vir de Deus? Vir de Deus significa que Deus ele dá o consentimento, ele permite aquela pessoa de ser autoridade. Não significa que ele ungiu aquela pessoa, que ele veio ali com uma missão de Deus. Não é isso. Significa que Deus está permitindo ele ser autoridade. Ele só é autoridade porque Deus está permitindo. Ou, afinal de contas, não está tudo no controle de Deus? Então, as autoridades também estão no controle de Deus. Por mais perversas que elas sejam, Deus está permitindo elas ser autoridade, porque senão ele já tinha derrubado. Assim como ele também pode derrubar também. Ele pode derrubar uma autoridade, mas se ela está ainda ativa é porque Deus está permitindo, ela está ativa. Isso é vir de Deus. E aí você vai compreender a seguinte informação, olha só, ainda no versículo 1. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Além de vir de Deus, elas ainda estão ordenadas por Deus? E o que significa ser ordenadas por Deus? Aí vem uma outra compreensão, porque parece que essa autoridade agora é uma pessoa muito enviada de Deus, é uma pessoa muito ungida de Deus, mas não é isso. Veja que vir de Deus é a permissão de Deus, e a ordenação de Deus significa que Deus está ordenando que a sociedade se organize dessa forma, que Deus está consentindo que haja em nosso meio autoridades, e que não só está consentindo, mas está ordenando que seja feita assim. É a vontade de Deus que a sociedade se organize. E a sociedade só vai se organizar se houver autoridades, porque em cada setor da sociedade tem que ter uma autoridade. E Deus está ordenando isso. Olha, eu quero vocês organizados. Eu quero vocês organizados. Desde o princípio foi isso. Ele chamou Adão e falou: Adão, você vai ser o chefe aqui. Você vai colocar o nome em todos os animais aqui. E Adão começou a numerar ali, nomear os animais e tudo mais. Depois ele falou e outras coisas. Ele foi dando ordens. Olha aí a ordenação de Deus. Hoje é a mesma coisa. Deus ordena que a sociedade seja organizada, ordena que haja autoridade. Tudo isso vem de Deus e é ordenado por Deus. Vamos lá, mais adiante. Versículo 2. Porque ela é ministro de Deus. Opa! Essa autoridade é ungida demais, né? Essas autoridades é algo assim sobrenatural. Ela vem de Deus, ela é ordenada por Deus e ela é ministro de Deus. Como entender agora o que significa isso? Com a ajuda do Espírito Santo nós vamos entender. Porque ela é ministro de Deus. Sabe o que significa isso? Não significa também que ela ministra as coisas de Deus, não. Significa que ela deve ser ministro de Deus. E eu vou provar isso nesse mesmo versículo. Vamos continuar lendo. Olha só o que diz aí. Versículo 4, né? Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Esse para o teu bem está dizendo a seguinte informação. Está trazendo a seguinte informação. Olha, a autoridade, ela deve ser ministro de Deus para fazer o bem e não o mal. Aqui, na verdade, Deus está dando um dever para a autoridade. Se ele vai cumprir ou não é um problema da autoridade. Lembra que a Bíblia diz que a salvação é individual, não depende de outra pessoa?
Você não vai se apegar na mão de outra pessoa e vai subir, não. A sua salvação vai depender das suas próprias atitudes. A Bíblia diz que dois estarão na mesma cama, só que um será levado e o outro fica. Por quê? Porque a salvação é individual. E Deus está dando uma ordem aqui para as autoridades, falando da seguinte forma: autoridade, você tem que fazer o bem. Fazendo o bem, você se torna um ministro de Deus. Toda pessoa que faz o bem é ministro de Deus. Você sabia disso? Ah, ministro de Deus eu só entendo como pastor. A pessoa tem que ser pastor para ser ministro de Deus. Ele é um ministro de Deus também. Ele também prega o evangelho, faz o bem. Mas toda pessoa que ministra as coisas de Deus, ela é um ministro de Deus. Você sabia disso? Se você prega o evangelho, independente se você é pastor, você está sendo ministro de Deus. Se você faz o bem vem de Deus. Diz lá Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então tudo aquilo que é bom e você pratica o que é bom, o que é certo, o que é correto, vem de Deus. E tudo isso que você pratica, você está ministrando as coisas de Deus. Você está ministrando o bem. Por isso, a autoridade, ela tem o dever de ser ministro de Deus. Por exemplo, se você tem um cargo lá na sua empresa, você recebeu o cargo, não é para você se crescer acima dos outros e achar que é o tal agora, não. É para você ser ministro de Deus. A quem muito é dado, mas será cobrado. Então, é o contrário. Tem pastores, por exemplo, eu já vi pastor, uma vez eu dei um escorregão, chamei o pastor só pelo nome. Eu falei, fulano de tal, ele falou, opa, peraí, pastor fulano de tal, eu, opa, desculpa, sim senhor, sim senhor. Eu falei, nossa, mas o que é ser pastor? Pastor é ser o menor entre todos, né? Pastor é o que vai servir e não ser servido. Então veja que às vezes a gente faz uma inversão de valores. Então autoridade, qualquer autoridade, e todo mundo é uma autoridade em algum setor da sua vida, você tem que ser ministro aonde você se tornou autoridade, tá certo? Falando um pouquinho mais sobre a autoridade, deixa eu explicar aqui sobre o que é autoridade, porque na aula que vem você tem que compreender o que é autoridade. O que é autoridade? Autoridade significa aquele que está autorizado, correto? Guarda isso. Autoridade é aquele que está autorizado. Então vamos supor que você trabalha em um hospital e você está autorizado a ficar na portaria. Você se tornou uma autoridade, mas em qual setor? Na portaria. Suponhamos que você foi autorizado a fazer uma triagem ali das pessoas que vão entrar. Você se tornou uma autoridade. Em qual setor? Da triagem. Então perceba que a autorização depende de onde você está autorizado. Não significa que você é autoridade em todo aquele espaço territorial. Depende de onde você está autorizado. Se você foi autorizado a ficar na portaria, você é autoridade da portaria. Se você foi autorizado a fazer a triagem, você é autoridade da triagem. Na igreja, se o pastor te deu uma autorização para você ser líder do grupo de evangelismo, você é autoridade para aquele líder do grupo de evangelismo. Só que você não vai ser a mesma autoridade no grupo de louvor, ou dos jovens, ou de outros setores que tem ali na sua igreja. Então, a autoridade é quem está autorizado. E autorizado aonde? É ali que a autoridade é autoridade. E aí vem a palavra autoridade superior. Autoridade superior. Então, como que você identifica uma autoridade superior? Suponhamos, então, que você foi autorizado a ser líder do grupo de evangelismo, falando desse exemplo da igreja. Para aquele grupo de evangelistas ali, quem é a autoridade superior naquele grupo? Você, que foi autorizado a liderar aquele grupo. Então você se tornou uma autoridade superior. Superior a quem? A todos daquele grupo. Porque você é quem vai liderar aquele grupo. Mas você se tornou uma autoridade superior
em todos os setores da igreja? Não. Você só se tornou uma autoridade superior àquele grupo. E essa palavra superior, o que significa isso? Superior quer dizer que você cresceu muito, que você é o melhor de todos, que você é o mais inteligente, o mais estudado, o mais isso, o mais aquilo? Também não. Compreendendo a palavra superior. A palavra superior significa que você está encarregado de liderar. Apenas isso. Não significa que você é melhor do que ninguém. Então, a superioridade aqui não é superioridade no intelecto, não é superioridade de ser melhor. É superioridade no sentido que você que está encarregado de liderar. Apenas isso. Mas você, por exemplo, pode ser até mesmo menos estudado do que o outro que está sob a sua liderança, ou, entre aspas, o menos inteligente, mas a você foi dado o cargo de liderar. Então, para aquele grupo, você se tornou uma autoridade superior. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que a autoridade é quem está autorizado. Autorizado aonde? Em tudo? Não. Em um setor. E naquele setor, você que é autorizado naquele setor, você se torna uma autoridade superior naquele setor, porque você está sobre o cargo de liderar naquele setor. Essa explicação ela é importante para que você compreenda justamente essa palavra, autoridade superior. Perceba que Deus foi muito cuidadoso e ele falou toda alma, no versículo 1, né? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque se ele falasse só autoridade, todo mundo é uma autoridade em algum setor. Mas autoridade superior significa que ele está falando, se você chegar em uma área e lá tiver uma autoridade que está encarregada de liderar naquela área, respeite aquela autoridade, porque a ela foi dado o poder de liderar e não a você. Agora, o mesmo serve para ela que está indo para o seu setor onde você é uma autoridade superior, ela deve também respeitar você lá naquele setor. Vou dar mais um exemplo. Vamos supor, na igreja, quem é a autoridade superior na igreja? Logicamente, eu estou falando abaixo de Deus, humanamente falando. Perdão. Quem é? Chamamos de pastor presidente, não é verdade? Ele é a autoridade máxima na igreja. Naquela igreja local, eu estou falando. Abaixo de Deus, está ali uma pessoa que é o pastor chamado pastor presidente. Ele é uma autoridade superior. Suponhamos que esse pastor, que é a autoridade superior na igreja, vai até um hospital. Quem é a autoridade superior naquele hospital? Responda. Alguns podem falar o diretor do hospital, porque imagina a superioridade sempre com essa mente de alguém que é melhor do que o outro. Não. Todos que trabalham naquela instituição é superior a ele. Por quê? Porque a eles foram dado autoridade para cada um trabalhar naquele setor. E todos os setores que ele for lá, ele não é autoridade lá dentro. Porque a ele não foi autorizado trabalhar lá dentro. Existe uma pessoa que está autorizada a trabalhar lá dentro. Então, desde o porteiro, é uma autoridade superior a ele lá. Agora, se esse mesmo porteiro ou diretor do hospital for até aquela igreja, ser membro daquela igreja, ele vai ter que respeitar quem naquela igreja? Já lá naquela outra área, onde ele é a autoridade superior, vai ter que respeitar o pastor. Vai ter que obedecer, se sujeitar ao pastor que é presidente naquela igreja. Veja, então, que a autoridade é diferente, né? É aquele que está autorizado, e autorizado aonde? Naquele determinado setor, onde ele se torna uma autoridade superior naquele setor. E todos que estão naquele setor devem se submeter a ele, né? Então, veja que é diferente. Não tem superioridade nesse sentido que a gente já imagina logo de primeira, mas superioridade no sentido de encargo, no sentido de que ele é que está autorizado naquela área
com aqueles encargos de fazer, liderar naquela determinada área. E Deus foi tão cuidadoso que ele colocou essa informação, autoridades superiores. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Por quê? Porque a autoridade é comum. Eu sou autoridade, você é autoridade. A gente tem autorização em diversas áreas de liderar. Né? O homem lidera na casa, é autoridade na casa. Você tem um setor no trabalho, você naquele setor é uma autoridade. Então, uma autoridade é muito genérico. Mas superioridade, autoridade superior, não superioridade naquele sentido de melhor. Autoridade superior naquele sentido de que ele é que deve liderar. Ele é quem deve dizer as regras. É o que vai identificar quem você deve se sujeitar. E aí a gente volta para o versículo 1 que diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Então, todo lugar que você for, identifique quem é uma autoridade ali. Aquela autoridade, se você se sujeitar a fazer parte daquele setor onde tem aquela autoridade, ele é uma autoridade superior a você lá. E aí qual que é a regra? Esteja sujeita às autoridades superiores. E aí vem toda essa lista. Porque vem de Deus, é ordenada por Deus, é para ser ministro de Deus. Por outro lado, a autoridade também tem que ser ministro. Não vai ser um carrasco, não vai ser o bambambam. Tem que ser ministro de Deus para fazer o bem. E aí vem a explicação da seguinte forma. No versículo 2, olha só o que diz no versículo 2, lê aqui comigo. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Olha que interessante. É lícito pagar tributo, Jesus? Dar a César o que é de César. E quando eu falo bem assim, olha, vale mais obedecer a Deus do que os homens, eu estou falando certo? Não, porque quem resiste à autoridade, sabe o que acontece? Está resistindo à própria ordenação de Deus. Deus ordena que a sociedade se organize exatamente dessa maneira. Eu estou indo contra o próprio Deus. Estou indo contra o próprio Deus. Olha o que diz mais. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Longe de mim a condenação. E você? Longe também, né? Então, se sujeite, obedeça. Vou contar aqui para você uma coisinha aqui que aconteceu. Uma vez eu fui no hospital fazer uma visita e ao visitar uma senhora que era membro de uma igreja que eu era pastor na época, isso faz muito tempo, eu fui no Hospital do Câncer de Salvador, chamado Aristídio Maltês. E ao visitar essa senhora, eu encontrei lá mais duas senhoras que estavam lá. Vai vendo o que aconteceu. Chegou o momento da oração e eu falei, olha, vamos orar agora, né? Quando eu chamei para orar, eu vi as duas irmãs e eu falei, as irmãs vão orar junto também, que bom, né? Então vamos lá. Quando eu fechei os olhos para fazer a oração, uma irmã que estava do lado começou a gritar. Meu Deus, visita cada leito, faz isso, faz aquilo e tal, e tal, tal. Eu me assustei, porque eu conheço as regras do hospital, e uma das regras é silêncio, não pode fazer isso. Eu olhei para a irmã, falei, irmã, ela olhou assim para mim, assustada. Falei, irmã, por favor, não ore alto assim. Ela olhou para mim com um olho desse tamanho e falou bem assim, você está impedindo o operar do Espírito Santo. Aí eu sabia que eu não estava impedindo nada disso. Falei, tudo bem, vamos combinar o seguinte, quando eu terminar de fazer a oração, eu vou embora e a senhora continua do seu jeito. Pode ser assim? Ela se afastou toda com raiva ali. Eu fiz a oração, fui embora e ela ficou com essa palavra que diz para mim que eu impedi o operar do Espírito Santo. Eu pergunto a você, eu impedi o operar do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo ia quebrar as normas daquela instituição? Não vai fazer isso de jeito nenhum. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Ela foi ordenada por Deus.
ela é para ser ministra de Deus. E quem resiste à ordenação, resiste à própria ordenação de Deus. E trarão ainda sobre si mesmo, sabe o que? Condenação. Então fuja da condenação. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Fazer votos e mais votos e mais votos. Obedeça é melhor. Melhor obedecer. Adore a Deus, se sujeite a Ele. Se Ele está falando para obedecer, obedeça. Olha o exemplo de Davi, né? Davi, ele foi ungido rei e Saul ainda estava no reinado. E ele reconheceu a autoridade de Saul. Ele falou: eu não vou tocar no ungido de Deus. E Saul já estava para lá de Bagdá, todo desorientado, desobedecendo a Deus. Mas por que Davi falou ungido de Deus? Porque foi Deus que tinha levantado Saul. Ele falou: Deus deu Saul a autoridade, eu é quem vou tirar? Não vou não, se ele está fazendo coisa errada, o problema é dele. Mas ele ainda é autoridade aqui nesse reino, eu vou cair fora. E Davi não era covarde não, viu? Davi enfrentou Golias. Davi enfrentou bichos ferozes. Davi era um menino valente, de baixa estatura, mas valente. Mas o que ele fez? Ele não usou de valentia. Ele fugiu, por quê? Porque ele reconheceu em Saul uma autoridade superior. Ele era soldado do exército de Saul. Quem era a autoridade ali? Quem foi ordenado por Deus ali? Saul. Ele falou: deixa Deus tirar ele do cargo, quando ele tirar, eu entro. Foi o que aconteceu. Saul caiu na sua própria desgraça e Davi então assumiu o reinado. Seja sujeito à autoridade superior. As normas estão aí para você acatar. E é importante nessa aula também você identificar o que é autoridade superior, para quando chegar lá no passo a passo que nós vamos ver na próxima aula, você saber identificar o que é autoridade superior e saber entrar nas instituições e fazer um trabalho de excelência. Vamos terminar aqui a leitura? Versículo 6. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. Está vendo aí novamente falando que quem recebe tributo são ministros de Deus, ou seja, é para ser ministro de Deus. Então vem, quem é que recebe tributos? O governo. Quem é que recebia tributos lá na época de Jesus? César, o governo. Então por essa razão é que nós pagamos tributos. E pagamos porque nós nos sujeitamos mesmo às autoridades superiores. Isso não nos faz pecar. Pelo contrário, nos faz fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Deixa quem está fazendo o errado. Assim como Saul caiu, os que fazem errado também vão cair. Mas você tem que ficar de pé, eu tenho que ficar de pé. Faça a sua parte, eu faço a minha, não é verdade? Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. 7. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a quem obediência da norma, norma, a quem pede silêncio, silêncio, e por aí vai. Por aí vai. Então eu vou tirar isso daqui, vou colocar novamente aquela tarjinha nossa daqui, só para encerrar essa aula. A lição que fica aqui nessa aula é sobre autoridade. Primeiro que as autoridades, elas estão em concordância com Deus. Deus concorda que haja autoridades, independente das atitudes dela. E o que fica de lição aqui são as autoridades superiores. Porque em cada setor existe uma autoridade, ele é superior naquele sentido de que ele é quem está ali para dizer a regra. E toda alma deve se sujeitar às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não tenha esse consentimento de Deus. Apesar de muitas autoridades fazerem as coisas erradas, ela é para ser ministra de Deus. Agora, quem é que vai julgá-las? Você? Eu? Não. Deus é quem vai julgar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. A Deus, não a mim nem a você. Então fica isso de lição. Na próxima aula, o passo a passo para o serviço de capelania. E lá você vai identificar essa autoridade superior que você aprendeu aqui. Então vamos à próxima aula. Deus abençoe.